portal nacional do Grupo Meio, que traz informação de agora, informação atualizada. Dias Toffoli, ministro do STF, anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Você está vendo aí o QR Code na tela, aponta a câmera do teu celular, você vai direto para o meunews.com e lê em detalhes esta informação. Decisão de agora há pouco do ministro do STF, Dias Toffoli, que anula todos os atos da Operação Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. O ministro declarou nulidade absoluta no âmbito dos processos que eram tocados pelo ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Determinou ainda o trancamento da persecução penal instaurado contra o Executivo. O ministro determinou que o inquérito e os processos envolvendo empresários sejam trancados. Em aspas, Dias Toffoli afirmou: nota-se um padrão de conduta de determinados procuradores, integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, bem como de certos magistrados que ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir os seus objetivos pessoais e políticos, o que não se pode admitir em um Estado democrático de direito. Fecha aspas para o trecho da decisão do ministro Dias Toffoli. Osmando, claro como a luz do dia. Os procuradores, para atender interesses pessoais, não respeitaram o devido processo legal. Exatamente. É o fim da Lava Jato, mais uma pá de cal nesse processo criminoso, tendencioso, criminoso até, que foi a Lava Jato em função da condução que os seus protagonizadores deram à condução dos casos. Não só em relação ao presidente Lula, mas em relação a todos os outros investigados, gente que era forçada a fazer delação e gente que, se não dissesse na delação o que eles queriam, eles não aprovavam a delação. Então, essa era a prática. Pois bem, hoje, aliás, nesse universo da justiça, existem outras informações. Foi retomado agora à noite o julgamento do Sérgio Moro, o mandato dele no TSE. Há quem aposte que ele será absolvido, seguindo o exemplo do que foi no Paraná, mas há também quem sustente que poderá haver a condenação e a perda do mandato. Hoje também o ministro Flávio Dino teve uma posição interessante durante um evento, um seminário realizado lá no STF, de um organismo internacional sobre jurisprudência do judiciário e democracia, e ele disse que se o Mussolini estivesse vivo, ele se identificaria muito perfeitamente bem com vários chefes, vários comandantes, CEOs de Big Techs. Ele disse isso numa referência clara ao Elon Musk, que se envolveu num assinte, numas declarações e numa postura de afronta à justiça brasileira, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, e ele alertou para os desafios impostos pelo avanço tecnológico e as ideias extremistas que isso tem chegado através das redes sociais, sobretudo. E Sim. Ele diz que há uma franca evolução de ideias extremistas e que isso precisa ser levado com muita atenção para evitar que isso afete a sobrevivência da democracia no mundo.
Tá aí, olha, João, eu quero sua avaliação, porque pela sua experiência, você é um observador muito atento do judiciário. Eu vejo nessa decisão do ministro Dias Toffoli uma decisão de uma clareza tremenda. Deixa muito claro que procuradores da Lava Jato, durante o processo, que durante muito tempo foi aclamado como a ação que salvaria o Brasil, por muito tempo a própria imprensa tratou como verdade tudo que era vazado da Lava Jato para incriminar, para execrar várias pessoas públicas. A decisão deixa muito claro que a ação era coordenada. A ação, ela tinha um padrão, no intuito de atender interesses pessoais, interesses políticos, de procuradores, o que não pode ser admitido no Estado democrático de direito. E aí, falando em específico da Odebrecht, uma empresa nacional de padrão internacional, com ações no Brasil e fora dele, que sofreu sua pior crise, sofreu sua maior baixa, onde muitas pessoas perderam emprego, é um dos exemplos das empresas que foram atacadas, destruídas pela Operação Lava Jato, no intuito de atender a decisão de Dias Toffoli, deixa isso muito claro. Interesses puramente pessoais e políticos de procuradores e outros membros que tocaram a ação. Ou seja, o Osmando falou em fim da Lava Jato. Eu acredito que fim da operação e também daqueles que estiveram com esses interesses à sua frente. João, qual a sua avaliação? Primeiro, em todo lugar do mundo, o primeiro interesse de qualquer órgão governamental que trabalha com arrecadação, que trabalha com fiscalização de recursos, é trazer o patrimônio público de volta. E não criar um espetáculo de mídia. Como até PowerPoint ele chegou a expor para mostrar como era e tudo isso na véspera da eleição, nitidamente com a intenção de prejudicar a candidatura do Partido dos Trabalhadores. O que mais chama a atenção nisso é que isso vai ter consequências. Isso não para aí, você não está entendendo. E os honorários de sucumbência milionários que foram pagos? E as indenizações de leniência que foram pagas? Se isso tudo foi terminado nulo, vai ter um revés, meu amigo. E tu sabe quem é que vai pagar? A União que vai pagar. Nós. Nós é que vamos pagar o que esses bandidos fizeram. Alessio. Olha, Daniel, primeiro, assumir uma meia-culpa também, né? A imprensa como um todo, não falo do programa em específico, mas exatamente. A imprensa, porque a gente acabou, e eu falo como profissional, corroborando na espetacularização de todo esse cenário da Lava Jato, que acabou acelerando esses processos. Como o próprio ministro colocou, houve aí uma pressa, né, que acabou não analisando os projetos, acabou não analisando as investigações, as denúncias. Tudo que chegou de informação naquele momento foi sendo agilizado, só para dar uma resposta, entre aspas, para a sociedade que estava acompanhando esse processo da Lava Jato. Não era nem para dar uma resposta, era para vender um projeto político, que é pior do que dar uma resposta. Também. E até a gente viu depois, João, essa espetacularização se transformando em cabo eleitoral para alçar pessoas, né? Inclusive como o próprio juiz Sérgio Moro, que se tornou presidenciável, depois saiu, foi ser candidato ao Senado, foi eleito. Inclusive, quem que conhecia a atuação do juiz Sérgio Moro antes dos trabalhos da Lava Jato? Estou citando ele em específico porque ele teve essa projeção nacional durante esse processo, né, dessas investigações. Mas, de fato, houve aí sim uma aceleração desses processos, dessas investigações, que acabaram tendo condenações injustas, como a gente está vendo agora sendo anuladas. Então, eu acredito que a gente também, Ananias, de certa forma, teve uma culpa. A gente, enquanto meio de comunicação nacional, eu falo, as pessoas que trabalham com comunicação, que fizeram a cobertura da Lava Jato, acabaram também contribuindo para que essa investigação saísse do caminho ideal. Porque a Lava Jato, na sua essência, ela tinha um motivo muito positivo, né, que era atuar contra os esquemas de corrupção. Mas o que chama mais atenção é que a população continua dando salvaguarda a políticos que procuram no Congresso e principalmente no Senado
não uma base de atuação, mas uma imunidade frente aos crimes que cometeu no passado. João. O cara vai ser candidato, vai ser senador com um único intuito, vai ser deputado federal, e não vamos longe, vai ser candidato a deputado federal, vai ser senador, não com o intuito de fazer nada para a população, mas para se livrar de uma persecução penal, né? João, vamos agora para o